O senador Aécio Neves representou em Washington o Senado na entrega do prêmio John Klug ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A homenagem, ocorrida nos Estados Unidos, é de autoria da Biblioteca do Congresso Americano e Fernando Henrique é o primeiro intelectual latino-americano a receber a premiação. Eu vou voltar na pergunta que você fez, que você considera a pergunta fundamental. Fernando Henrique Cardoso governou esse país 8 anos. Ele não está presente hoje nem num panfleto de deputado estadual. Não aparece no programa do meu adversário e ele não está aqui para defender os 8 anos. Também não está aqui para defender os 12 anos do governo do PSDB. As razões da ausência é exatamente a dificuldade que eles têm de explicar para o povo o desastre que foi o período Fernando Henrique Cardoso e os 12 anos do PSDB, especialmente em segurança e em educação no Estado de São Paulo e na saúde. Eu perguntaria a sua visão sobre a saúde de São Paulo, sobre a educação de São Paulo. Olha, ô Aloysio, eu tenho aqui na minha mão um negócio da Unafisco aí, que mostra o seguinte: em 2001 e 2002, o Fernando Henrique Cardoso pagou de dívida 45%. Em 2004 e 2005, o Lula pagou 43%. Em educação, o Fernando gastou 3% do orçamento. O Lula gastou 2,7%. Em saúde, o Fernando gastou 6%, o Lula gastou 6%. Em habitação, o Fernando gastou 0,05%. O Lula gastou 1%. E o meio ambiente, o Fernando gastou 4% e o Lula gastou 2%. Ô Aloysio, qual é a diferença tão grande? Qual é a diferença? Hã? Eu não sei porque que você fica tão... Aí, mudamos totalmente. Mas mudou no quê? Se o gasto em São Paulo do governo federal é exatamente este. Dados da Unafisco, auditores da Fazenda Federal, auditores da Fazenda Nacional. De modo que eu nem uso meu tempo inteiro aqui. Você responde. Candidato Aloysio Mercadante, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O tempo que ele me deu. Não, 1 minuto para a réplica. Olha, primeiro, Plínio, nesses 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, eles quebraram o país, levaram para o FMI, endividaram interno e externamente o país, privatizaram 76% do patrimônio público e conduziram o país para uma crise econômica e social sem precedentes. Nós tiramos o país da FMI, reduzimos a dívida externa, a vida do povo nunca teve tão barata como está agora, a inflação está abaixo de 4%. Nós criamos em São Paulo, só em programas sociais, investimos 2 bilhões e 400 milhões de reais esse ano. 2 bilhões e 400 milhões de reais. 1.100.000 famílias têm direito ao Bolsa Família. O salário mínimo é o melhor poder de compra dos últimos 30 anos aqui na nossa capital. Criamos 388 mil novas casas populares, o governo federal em São Paulo. Abrimos 72 mil vagas no ensino público gratuito, que os 3 milhões de jovens que fizeram o concurso do Enem hoje estão disputando e que não tinham chance de estudar de graça e têm. Criamos 5 novas faculdades federais e uma universidade federal gratuita. Abrimos 6 escolas de ensino profissionalizante. Isso tudo o Lula fez sozinho, porque o governo do PSDB não foi capaz de implantar. Tempo esgotado, candidato Aloysio Mercadante, muito obrigado. O candidato Plínio de Arruda Sampaio, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Esse sistema é assim. Fez 5 universidades. Quantas precisava? Não sei. Fez 375 mil casas. Quanto precisava? 1.400.000. Quer dizer, o que precisa ver é o seguinte, Aloysio, precisa comparar um com o outro. Está aqui, ó. Está aqui. Unafisco. Depois, se quiser, é que é pequenininho. Mas está aqui. Gastaram exatamente o mesmo. Eu só achei curioso que você agora não falou no Risco Brasil. O Lula baixou o Risco Brasil. Outro dia você usou ele forte. Hoje você tomou cuidado. Por quê? Porque o Risco Brasil não é o risco do brasileiro, é o risco do investidor no Brasil, é o risco do Soros, é o risco dos fundos de pensão dos Estados Unidos. O risco do brasileiro é outro, é que o Soros tire o dinheiro daqui e aí a Bolsa Família vai para o brejo, porque esta economia é profundamente vulnerável. Muitíssimo interessante que está circulando, foi posta a circular na internet pelo economista Valdir Serafim. Né? Então, eu vou até ler aqui para vocês, porque o negócio assim, é muito simples, curto e muito didático.
Ele diz o seguinte: você ouve falar em dívida externa e dívida interna em jornais e TV e não entende direito. Vou explicar a seguir. Dívida externa é uma dívida com os bancos Mundial, FMI e outras instituições no exterior em moeda externa. Dívida interna é uma dívida com bancos em reais. Então, quando Lula assumiu o Brasil em 2002, devíamos dívida externa 212 bilhões de reais. Dívida interna 640 bilhões de reais. Total da dívida 851 bilhões de reais. Em 2007, Lula disse que tinha pago a dívida externa. É verdade, só que ele não explicou que para pagar a dívida externa aumentou a dívida interna. Em 2007, no governo Lula, a situação era a seguinte: dívida externa 0 bilhões, dívida interna 1,400 trilhão, 1 trilhão e 400 bilhões. Total da dívida 1 trilhão e 400 bilhões. Ou seja, a dívida externa foi paga, mas a dívida interna quase dobrou. Agora, em 2010, você pode perceber que não se vê mais na TV e em jornais algo dito que seja convincente sobre a dívida externa quitada. Sabe por quê? É porque ela voltou. Em 2010, no governo Lula, tínhamos a seguinte situação: dívida externa 240 bilhões. Dívida interna, 1,650 trilhão, isto é, 1 trilhão e 650 bilhões. Total da dívida, 1,890 trilhão, 1 trilhão e 890 bilhões. Ou seja, no governo Lula, a dívida do Brasil aumentou em 1 trilhão. 1 trilhão. Daí é que vem o dinheiro que o Lula está gastando no PAC, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Faculdade, Bolsa Cultura, Bolsa para Presos, dentre outras bolsas, incluindo o mensalão, evidentemente, né? E de onde ele tirou 30 milhões de brasileiros da pobreza? Não é com dinheiro do crescimento, mas com dinheiro de endividamento. Compreenderam ou ainda acham que Lula é mágico? Né? Ou que o FHC deixou um caminhão de dólares para o Lula gastar? Quer mais detalhes sobre a dívida interna e externa no Brasil? Aqui ele dá um link, mas o link é enorme, tem 3 linhas. Então, você vai ter que procurar. Assim, o site é www.sonoticias, tudo junto, sonoticias.com.br. E lá você procura o nome do economista Valdir Serafim, ou o tópico dívida externa. É um negócio de cair de costas. Quer dizer, tudo isso foi absolutamente uma fraude. Lembra que 30 milhões de brasileiros foram retirados da pobreza, da linha da miséria, no tempo do regime militar, quando a população era 1/3 do tamanho que é agora. Então, 30 milhões de pessoas era um monte de gente na época. Eu acho que o Brasil na época tinha 70 milhões de habitantes, uma coisa assim. Quer dizer, que tirou metade, praticamente metade da população da linha da pobreza e botou todo mundo para trabalhar, porque inseriu as pessoas na economia. Passadas 4 décadas, o Lula faz a mesma coisa, só que não com dinheiro de crescimento, sim com dinheiro de endividamento. Ou seja, eu quero um criminoso, porra. Tudo nesse governo petista é tudo fraude, meu Deus do céu. Agora, essa putada empresarial fica tudo aí lambendo o saco do Lula. É uma vergonha, meu Deus do céu. Esses liberais todos, né? Todo mundo assim, ansioso para apoiar, para puxar o saco. E eles dizem, não, nós temos que colaborar, é a União Nacional, etc. Ora, porra. Quem sou eu? De origem humilde, mas dediquei toda a minha vida ao trabalho e ao estudo. Fui o primeiro lugar em todas as séries do curso primário, primeiro lugar no exame de admissão, primeiro lugar em todas as séries do curso ginasial, primeiro lugar da escola de saúde do exército, primeiro lugar no vestibular de medicina, primeiro lugar no vestibular de ciências exatas, mestre em cardiologia com nota 10 na defesa de tese. Em fevereiro tive uma leucemia e perdi minha barba, mas sou deputado federal e, com barba ou sem barba, meu nome é... É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção: 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Enéas 56.
votar para deputado federal, digite ou escreva 56. Não esqueça, ao apertar as teclas na primeira vez, o número é 56. Da segunda vez, agora para deputado estadual, 56. Não esqueça, o número é 56. Para qualquer cargo, 56. Sempre 56. Só existe um número, 56. Nosso número é 56. O presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? A decisão é sua. Meu nome é Enéas 56. O Brasil é o país mais rico do mundo. No seu subsolo existem riquezas minerais extraordinárias. Pois bem, essas nossas riquezas são mandadas para outros países a preço de banana. E nós deles compramos de volta peças, produtos feitos com esses minerais pelos preços que eles querem. Isso tudo é feito com o consentimento das nossas autoridades, que fazem de conta que nada está acontecendo. Nós vamos deter essa atividade de verdadeira pirataria moderna. Nós vamos parar, se for preciso, a exportação de um determinado minério, a não ser que paguem por ele o preço justo. Exportaremos só o que nos interessa exportar, aquilo que não irá nos fazer falta no futuro. Vamos defender a nação brasileira. Meu nome é Enéas. No dia 19 de dezembro de 2005, foi lançada a pré-candidatura do Dr. Enéas à presidência da República. Candidatura que será homologada na Convenção Nacional do PRONA, em Brasília. O PRONA é a única oposição verdadeira ao modelo político que aí está. Modelo dependente, colonial. O PRONA não nasceu da dissidência de qualquer outro partido político. É livre e independente da escumalha que dirige a nação. A cada eleição, os grupos se revezam no poder e tudo se repete. O governo federal do PT é, em quase tudo, semelhante ao governo anterior. Só não é igual porque consegue ser pior. O presidente disse que o Brasil pagou a dívida com o FMI, mas não disse que a dívida pública total já ultrapassa a cifra assombrosa de R$1 trilhão e que só foi paga uma fração diminuta dessa dívida, cerca de 3%. A população está sendo enganada outra vez, e eu mostrei isso na Câmara Federal, em Brasília. O presidente não disse que os bancos tiveram, no seu governo, o maior lucro de todos os tempos. Não disse que pagou a maior taxa de juros do mundo em 2005, cerca de 160 bilhões só de juros. E que é por isso que aí estão milhões de desempregados, pobres cada vez mais pobres. Não há dinheiro para hospitais, escolas, estradas, não há dinheiro para coisa alguma. E é exatamente por isso que eu serei candidato à presidência da República. Nós vamos criar a era da convicção, da verdade, da decência, da dignidade. A era da ordem, da autoridade. A era da coragem, da confiança, da inteligência, da ciência, do entusiasmo. Meu nome é Enéas. Instado, pelo ilustre professor que eu respeito tanto, eu poderia dizer o seguinte para as pessoas que me ouvem e assistem ao programa. O dado mais importante que separa o ser humano, de todos os seus irmãos e primos na escala filogenética é o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem. Só através do conhecimento o homem é livre.
E em sendo livre, ele pode aspirar a uma condição melhor de vida para ele e todos os seus semelhantes. Eu só consigo entender uma sociedade na qual o conhecimento seja a razão de ser precípua que o governo dá para a formação do cidadão. A minha mensagem é positiva, é de que o homem tem que saber, conhecer. Em conhecendo, ele é livre. Muito obrigado a todos, meus amigos. E meu nome é Enéas. Fala-se muito mal no Brasil e escreve-se pior. Políticos e jornalistas, numa falta de higiene vernacular, só usam o jargão, o caçange e solecismos com desculpa de linguagem moderna. Mas a língua é o maior patrimônio de um povo. Desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. Perguntaram a Confúcio, 2000 anos atrás, o que faria em primeiro lugar se tivesse que administrar um país. Seria evidentemente corrigir a linguagem, respondeu ele. Seus interlocutores ficaram surpreendidos, indagaram por quê. Foi a seguinte a resposta do mestre: se a linguagem não for correta, o que se diz não é o que se pretende dizer. Se o que se diz não é o que se pretende dizer, o que deve ser feito deixa de ser feito. Se o que deve ser feito deixa de ser feito, a moral e as artes decaem. Se a moral e as artes decaem, a justiça se desbarata. Se a justiça se desbarata, as pessoas ficam entregues ao desamparo e à confusão. Não pode, portanto, haver arbitrariedade no que se diz. É isso que importa acima de tudo. Meu nome é Enéas. A TV Bandeirantes veiculou denúncia contra o vereador do Prona de São Paulo, o senhor Oswaldo Enéas Dantes, que não é meu parente, aqui do meu lado. Vereador, eu criei uma comissão de sindicância para apurar a verdade sobre os fatos. O que o senhor tem a dizer? Doutor Enéas, ontem morreu minha tia, minha mãe de criação, e eu tenho direito, dentro da lei, de ficar afastado por 7 dias. Após esse prazo, estarei à sua disposição e de toda a imprensa. Às vésperas da eleição, a imprensa podre tenta confundir o eleitor. O vereador é uma pessoa e eu sou outra. Não tem nada a ver com o que se passa no seu gabinete. Eu sou candidato a presidente da República. Meu nome é Enéas 56. Ninguém do ano 1000 imaginaria o que iria ocorrer no milênio que acabamos de ver passar. Durante 500 anos, crenças explicam a doença pelo desequilíbrio entre sangue, linfabina e gravite. O corpo do homem é dissecado por Vessário, pai da anatomia, e o mistério da circulação do sangue desvendado na descrição monumental de Harvey. Um salto quântico. Todo ser vivo é constituído de células. Nasce a imunologia. Com a vacina de Jenner, o homem liberta-se da maldição da varíola. Raio-X no final do século XIX. Agora é possível ver o corpo humano por dentro. Quanto avanço do ópio na China à anestesia moderna. Eu mesmo fiz 5.000 anestesias na década de 60. Transplantam-se órgãos, dilata-se uma coronária obstruída sem abrir o tórax, retira-se uma vesícula sem abrir o abdômen. E o futuro? Qualquer previsão é tola. Eu não me arrisco a fazê-la. Feliz novo milênio.